Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou Nivaldo Matos do Microlab Eletrônica. Hoje temos um vídeo prático mostrando os parâmetros básicos e as principais curvas do MOSFET. Não vamos trabalhar com cálculos e nem teorias. Vamos partir do MOSFET de potência da Infineon, que possui a capacidade para operar em correntes de até 23 amperes e tensões que podem chegar a 650 volts. Porém, na nossa experiência, vamos utilizar 12 volts e 1.6 amperes, que é a máxima corrente limitada pela resistência de carga que estamos utilizando no circuito. Então, você fica ligado porque você vai ver os termos envolvidos no circuito MOSFET e seus significados, as regiões de operação do MOSFET na prática, e como traçar a reta de carga e encontrar o ponto de operação para o transistor de potência da Infineon, utilizando apenas os dados obtidos na experiência. É isso aí então, vamos ao vídeo. Temos o circuito e a montagem para a experiência. Aqui no circuito temos a fonte que vai gerar o estímulo de tensão para VGS, passa pelo resistor variável de 15 volts, o resistor de gate e finalmente chega ao gate. Na montagem ela é feita com duas baterias de 9 volts em série para dar os 18 volts e chega pelo potenciômetro multivoltas até o gate do MOSFET. Temos a fonte do circuito, que está representada aqui, e também serve para medir a corrente de dreno que vai circular pelo dreno do transistor. A resistência de carga, também chamada de RL, é uma resistência fixada em bornes de porcelana para não aquecer muito. O MOSFET é um 6R160 da Infineon, que está utilizando um dissipador para não aquecer. E nós temos, não está representado, mas temos um multímetro em VGS e outro multímetro em VDS, representado aqui. Estes multímetros nós vamos coletar as informações para a nossa experiência. Estes são os termos envolvidos no circuito MOSFET e seus significados. Temos o resumo do datasheet, normalmente vem no cabeçalho do datasheet, para o transistor IPP60R160C6 da Infineon. O parâmetro VDS em relação à temperatura de junção máxima, que é 150 graus, pode ir até 650 volts. RDS-on é a resistência encontrada entre dreno e source para um VGS especificado no datasheet, neste caso 160 miliohm. E D pulsado é a corrente de dreno para uma tensão de VGS pulsada conforme informações especificadas no datasheet, neste caso 70 amperes, sendo que vimos que ele suporta até 23 amperes no caso contínuo. Diodo de corpo, aqui é a capacidade de elevação de corrente em relação ao tempo do diodo de corpo interno ao transistor, e são 500 amperes a cada microsegundo. Temos a corrente de dreno, que fica 23 amperes para 25 graus, e temos a corrente pulsada, já vimos, a capacidade de elevação de tensão em relação ao tempo do MOSFET, que fica a 50 volts por nanosegundo nessas condições, e a tensão de gate VGS, que é a tensão gate source. Menos 20 a mais 20 se for uma comutação estática e menos 30 a mais 30 se a frequência for maior aí que 1 Hz. Aqui é a dissipação de potência para esses encapsulamentos e a dissipação de potência para o TO220, 34 watts. E aqui temos a temperatura de junção e armazenamento para o MOSFET, que fica entre menos 55 a 150 graus. Temos o parâmetro de tensão de ruptura, que fica no mínimo aí 600 volts para essas condições. O VGS-TH, que é o VT, este parâmetro é muito importante, porque à medida que você vai alimentando o VGS, chegando nesse valor, o transistor começa a conduzir alguma corrente. Aqui temos a corrente de dreno, que seria um vazamento caso o gate for zero,
e no caso aí, nessas condições, 1 microampere. E subindo a temperatura, fica aí 10 microamperes. Temos aqui um vazamento de corrente no gate. Originalmente é um circuito aberto, porém na prática temos aí uma corrente 100 nanoamperes. É baixa, mas temos aí uma corrente. Aqui temos o RDS-on, que é a resistência que o transistor apresenta em dreno source, conforme a tensão de gate. Nesses casos, ele apresenta 140 miliohm para 10 volts de VGS e 370 miliohms para 10 volts no caso de 150 graus. E aqui temos a resistência de gate, que fica definida em 6.4 ohms, para trabalhar na frequência e na configuração dreno aberto, que é a configuração que estamos usando. VGS é a tensão de gate até o source, representada neste multímetro. Podemos variar aqui nesse potenciômetro. O VT é o V-threshold. Nós podemos encontrar variando a tensão de gate. Veja que nós temos 0,6 volts. Podemos subir. Quando tiver alguma variação em ID e na tensão VDS, nós temos encontrado aí o início de operação do MOSFET. Temos 1.6, 1.7, 2, 2.2, 2.9. Já temos aí alguma variação, 11.99. Ok, em torno de 3 volts é o VT. VT é o momento, então, que o MOSFET começa a conduzir. O termo VOV ou V-overdrive é o quanto a partir de VT está a tensão VGS. Por exemplo, nós temos para este MOSFET 3 volts de VT e vamos colocar 4 volts no gate. Se nós temos 3 volts no VT e 4 volts no gate, então nós temos 1 volt de overdrive, ou seja, 1 volt a mais que VT está o MOSFET recebendo no gate. Para o transistor MOSFET, dependendo dos valores encontrados em VGS e VDS, podemos ter 3 regiões de operação, que são região ômica ou linear, onde VDS é muito menor que VOV e o transistor é utilizado como chave. Região triodo, quando o VDS é menor que VOV, o transistor se comporta também como chave. Região de saturação, quando o VDS é maior que VOV, aí o transistor é usado como amplificador. Vamos exercitar as regiões de operação, colocando o VGS em um valor menor que 3 volts, que é VT, aí não temos corrente ID, logo o transistor está aberto e VDS é igual à tensão da fonte de alimentação. Vamos encontrar a região para VGS de 3.5 volts. Sendo o VGS 3.5, VT é 3 volts, temos 0.5 para V-overdrive. Com VDS deu 11.6, é maior que V-overdrive, então estamos na região de saturação. Vamos encontrar a região para um VGS de 4 volts. Com 4 volts como o VT é 3, nós temos 1 volt de V-overdrive. Então temos aí 1.9 volts de VDS, ou seja, 1.9 é maior que 1 volt, então ainda estamos na região de saturação. Encontrando a região de operação para um VGS de 4.5 volts. Temos 380 mV. Como o VT é 3, então o V-overdrive fica 1.5. 380 mV é menor que 1.5 volt, então estamos na região triodo.
Para traçar a reta de carga e encontrar o ponto de operação do circuito, devemos traçar o gráfico ID-VDS. O primeiro passo é encontrar a tensão de circuito aberto. Caso retirarmos o MOSFET, vamos ter em VDS a tensão da fonte, no nosso caso 12 volts. O segundo passo é encontrar a corrente de circuito fechado. Nesse caso temos RL, que é a nossa resistência de carga, e se dermos um curto no MOSFET, vamos ter que a corrente vai ser a tensão de alimentação dividido por esta resistência. Então, finalmente, traçamos a reta entre esses dois pontos. E nesta parte vamos obter os valores do nosso circuito prático para preencher a reta de carga e encontrar o ponto de operação do circuito. Vamos fazer da seguinte maneira, vamos estipular alguns valores para ID, variar VGS até obter e anotar o VDS. Vamos começar com o valor de 0,2 amperes. Chegando a VT. 0,2 amperes, temos 10,7 em VDS. Agora 0,5 amperes. 0,5 amperes, temos 8,60 em VDS. Agora vamos em 0,8 amperes. 0,8 amperes deu 6,4 volts. Vamos em 1 ampere. 1 ampere deu 5,1 volt. Vamos agora em 1,2 amperes. 1,2 amperes deu 3,8 volts. E final aqui em 1,5 amperes. 1,5 amperes deu 1,7 volts. Vamos agora jogar para o gráfico para ver o que nós vamos conseguir. Utilizando os valores ID e rebatendo pela reta de carga os valores de VDS, encontramos aí os vários pontos de operação para o nosso circuito. Na verdade, aí teve duas diferenças maiores em 1,2 e 1,5 amperes, que foi devido aí à falta de precisão dos instrumentos e ao aquecimento das resistências. Então o que conseguimos aí praticamente foi o gráfico ID-VDS para uma região bem no início da operação do transistor, onde fica até difícil de trabalhar utilizando o gráfico do datasheet. Vamos ficando por aqui, o vídeo ficou um pouco denso, o assunto tem uma certa complexidade, mas eu acho que foi importante abordar desta forma. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Até mais, fui!